eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que durante anos eu fiz errado. E provavelmente você também fez. Sabe aquele momento em que você pega uma planta linda, coloca numa embalagem charmosa e entrega de presente para alguém que você ama, achando que está fazendo bem? Eu fiz isso. Muitas vezes dei de presente uma dessas plantas que eu vou te mostrar aqui hoje. E, olha, eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas o que aconteceu depois daquele presente me fez parar e pesquisar. Me fez conversar com pessoas mais velhas, com estudiosos de energias, com quem entende de folclore, de tradição, de espiritualidade popular. E o que eu descobri me surpreendeu, porque tem 7 plantas que, segundo tradições milenares, crenças populares e relatos de pessoas do mundo inteiro, você nunca deveria dar de presente. Nunca. Nem para um inimigo, nem para alguém que você não conhece bem. E presta atenção nisso, especialmente não para alguém que você ama de verdade, porque dar essas plantas de presente pode transferir energias que você não quer transferir, pode abrir portas que você não quer abrir, e pode, segundo essas tradições, afastar de você a própria sorte que você tanto cultivou. Fica comigo, porque ao longo desse vídeo eu vou te mostrar quais são essas 7 plantas, de onde vem essa crença, o que dizem as tradições ao redor do mundo, e o que fazer se você já deu uma dessas plantas de presente sem saber. Mas antes de eu revelar a lista completa, quero te contar uma coisa que eu guardei para o final desse vídeo. Tem uma planta nessa lista que é, talvez, a mais comum nos jardins brasileiros. Você provavelmente tem uma em casa agora mesmo, e ela aparece em praticamente todo presente de aniversário, de inauguração, de nascimento de filho. Quando eu te disser qual é essa planta, muita gente vai ficar de queixo caído, porque não é a que você está pensando. Então fica até o final, porque essa revelação vai mudar a forma como você escolhe presentes para sempre. Vamos dar um passo atrás por um momento. Você já se perguntou de onde vem a crença de que certas plantas trazem sorte? Isso não é invenção de ontem. Não é moda de internet. Não é coisa de blog de autoajuda. Civilizações que existiram milhares de anos antes de nós já usavam plantas como símbolos de energia, de proteção, de destino. Os egípcios enterravam plantas sagradas junto com seus faraós. Os chineses cultivavam espécies específicas para atrair prosperidade e afastar espíritos ruins. Os gregos ofereciam ramos às suas divindades como forma de invocar proteção. No Brasil, essa cultura se misturou de uma forma única. Vieram as tradições indígenas, que já tinham um conhecimento profundo sobre a energia das plantas. Vieram as tradições africanas, trazidas pelos povos que foram escravizados e que, mesmo em condições absolutamente brutais, mantiveram viva a sua sabedoria sobre ervas, raízes e folhas. E veio também a herança europeia, com suas simpatias, seus benzimentos, seus jardins cheios de significado. O resultado disso tudo é uma cultura popular riquíssima. Uma cultura que, até hoje, vive nas casas das nossas avós, nas conversas de quintal, nos mercados populares, nas feiras de plantas. E dentro dessa cultura, existe uma sabedoria muito específica sobre o ato de dar plantas de presente. Por que isso importa? Porque, segundo essas tradições, uma planta não é apenas um ser vivo, ela é um ser vivo carregado de energia. E quando você entrega uma planta para outra pessoa, você está transferindo energia. O problema é que nem toda energia deve ser transferida. Algumas plantas, por suas características, por sua história, por suas associações simbólicas, ao longo de séculos, carregam energias que podem trazer desequilíbrio, podem atrair tristeza, perdas, ou bloquear os caminhos da pessoa que as recebe. Agora, eu quero ser honesto com você. Eu não estou aqui para dizer que você vai ter azar garantido se der uma dessas plantas de presente amanhã. Não trabalho com certezas absolutas quando o assunto é crença e espiritualidade. O que eu estou dizendo é o seguinte: essas tradições existem, são antigas, são fortes e são levadas a sério por milhões de pessoas no mundo inteiro.
E quando uma crença atravessa gerações e culturas diferentes e chega até nós com a mesma mensagem, talvez valha a pena prestar atenção. Então, vamos à vista. Vamos começar por uma que provavelmente vai gerar polêmica nos comentários. O cacto, sim, esse ser extraordinário, resistente, capaz de sobreviver em condições que matariam qualquer outro ser vivo, é considerado, em muitas tradições, uma planta que nunca deve ser dada de presente. Mas calma, deixa eu te explicar. O cacto é uma planta de espinhos. E os espinhos, simbolicamente, representam barreiras, defesas, proteção, mas também agressividade, fechamento, conflito. Em muitas culturas da América Latina e também em práticas de Feng Shui, a antiga arte chinesa de organização dos espaços, o cacto é visto como uma planta que espinha as relações, que cria distância, que levanta muros onde deveriam existir pontes. Quando você dá um cacto de presente para alguém, segundo essa tradição, você está simbolicamente dizendo: fique longe de mim. Você está colocando entre vocês dois uma barreira invisível de espinhos. E há relatos, e eu ouvi muitos deles enquanto pesquisava para esse vídeo, de pessoas que afirmam que depois de receberem um cacto de presente, sentiram um esfriamento na relação com quem deu o presente. Uma distância que foi crescendo sem explicação aparente. Agora me diz, você já deu um cacto de presente? Ou já recebeu? Fica essa pergunta na sua cabeça enquanto a gente continua. O cacto, quando cultivado por você mesmo, tem uma energia muito diferente de quando é recebido de presente. Cultivado no próprio jardim ou em casa, ele serve como proteção energética do espaço. Os espinhos afastam energias negativas que vêm de fora. Mas essa proteção é sua. Não deve ser transferida. Se você tem um cacto em casa, plante-o perto das entradas, janelas, portas, para criar um campo de proteção natural do seu espaço. Nunca o coloque dentro do quarto ou no centro da sala, pois a energia de barreira pode afetar os relacionamentos internos do lar. E se você recebeu um cacto de presente sem saber disso, não precisa jogar fora. A tradição diz que você pode limpar a energia da planta colocando-a em água com sal grosso por algumas horas antes de transplantá-la para o vaso definitivo. E então ela passa a ser sua, não mais um presente carregado de energia alheia. Agora vamos para a segunda planta. O nome já deveria ser um aviso, não é? Comigo ninguém pode. Essa planta de folhas largas, verdes e exuberantes é uma das mais populares na decoração de interiores no Brasil. É bonita, é fácil de cuidar e tem um nome absolutamente intimidador. E não é por acaso. A Dieffenbatia, nome científico da Comigo Ninguém Pode, é uma planta altamente tóxica. A seiva dela causa queimação intensa, inchaço e, em alguns casos, pode deixar uma pessoa temporariamente muda. Literalmente muda. O contato com a mucosa oral pode causar paralisia temporária da fala. De onde vem o nome Comigo Ninguém Pode? Da crença popular de que essa planta tem um poder tão forte que ninguém consegue mexer com quem a possui. Ela seria uma planta de proteção extrema. Mas, e aqui está o problema, essa proteção é tão intensa que, segundo a tradição, ela não deve ser dada de presente porque a energia que ela carrega é de domínio, de poder sobre o outro, de submissão. Em algumas tradições afro-brasileiras, a Comigo Ninguém Pode é usada em práticas muito específicas e intencionais. Não é uma planta de amor, não é uma planta de carinho, é uma planta de força e de controle. Quando você dá essa planta de presente para alguém que você ama, você pode estar simbolicamente inserindo na vida dessa pessoa uma energia de dominação, como se você estivesse dizendo, de alguma forma, que quer ter poder sobre ela. Isso é o que diz a tradição. E aqui preciso fazer uma pausa importante, porque essa planta exige um alerta de segurança muito sério. A Comigo Ninguém Pode é uma das plantas mais perigosas para crianças e animais domésticos. A seiva causa queimação severa e pode ser fatal para cães, gatos e aves. Se você tem crianças pequenas ou pets em casa, evite ter essa planta ou mantenha em local absolutamente inacessível.
Nunca manipule a Comigo Ninguém Pode Sem Luvas. Nunca. A terceira planta vai surpreender muita gente. É a espada de São Jorge. Essa planta é amplamente conhecida no Brasil como planta de proteção, de sorte, de afastamento de energias negativas. Está em casas, em terreiros, em consultórios, em lojas, em praticamente todo lugar onde se quer um campo de proteção energética. E tudo isso é verdade. A espada de São Jorge é sim uma planta de proteção poderosa. O problema é exatamente esse. Ela é uma espada, e espadas cortam. Segundo a tradição popular e práticas espiritualistas, quando você dá uma espada de São Jorge de presente para alguém, você pode estar simbolicamente cortando os laços entre vocês dois. A planta vai proteger a pessoa que a recebe, mas essa proteção pode incluir protegê-la de você. Há relatos de pessoas que afirmam que, após receberem uma espada de São Jorge de presente de um amigo próximo ou de um familiar, a relação com essa pessoa se deteriorou rapidamente, sem motivo aparente, como se uma barreira invisível tivesse surgido entre elas. Isso não significa que a planta é do mal. Pelo contrário, ela está fazendo exatamente o que foi criada para fazer, proteger, mas quando você a dá de presente, a direção dessa proteção muda. Plante-a na entrada da sua casa, use-a para proteger o seu espaço. Mas esse poder é seu, não o transfira. A quarta planta da nossa lista é dolorosa de falar, porque ela é linda. É uma das flores mais bonitas que existem. E no Brasil, ela tem uma associação muito forte com a seleção brasileira, com alegria, com celebração. Estou falando da rosa amarela. Quando o assunto é presente, a rosa amarela carrega, em diversas tradições ocidentais e orientais, uma associação muito forte com inveja, com ciúmes, com traição e com término de relacionamentos. Na linguagem das flores, uma arte que foi muito cultivada na Europa dos séculos XVIII e XIX, onde cada flor tinha um significado preciso, a rosa amarela significava ciúme e diminuição do amor. Nosso amor está acabando. Era isso que uma rosa amarela comunicava nessa tradição. E esse significado atravessou os séculos e chegou até hoje. Dar uma rosa amarela de presente para um parceiro, para um amigo muito próximo, ou para um familiar querido pode, segundo essas tradições, ativar uma energia de separação, de afastamento, de término. Agora, você pode estar pensando, mas isso é superstição. Talvez seja. Mas pensa comigo, por que você correria esse risco? Especialmente quando existem tantas outras flores lindas para presentear alguém. No seu próprio jardim, a rosa amarela é uma planta maravilhosa. Ela traz alegria, cor e vida ao espaço. O problema não é a planta em si, é o ato de presenteá-la. Rosas precisam de bastante sol direto, pelo menos 6 horas por dia, solo bem drenado, rega regular, mas sem encharcar, e podas periódicas para estimular novas flores. A quinta planta da nossa lista é o cipreste. Se você mora em regiões do sul do Brasil ou tem herança europeia na família, provavelmente conhece bem essa árvore esbelta, escura que aponta para o céu como uma flecha. E provavelmente você já sabe onde ela aparece com mais frequência. Em cemitérios. O cipreste é, em praticamente todas as culturas ocidentais, uma árvore associada à morte, ao luto, ao mundo dos que já se foram. Os romanos antigos plantavam ciprestes nos cemitérios. Os gregos os associavam ao deus do submundo. No Brasil, é raramente visto fora de jardins de cemitério. Dar um cipreste de presente. Imagino que você já entendeu, mesmo que a intenção seja simplesmente estética, porque o cipreste é, objetivamente, uma planta bonita, a carga simbólica que ele carrega é pesada demais para ser ignorada. A tradição diz que presentear alguém com um cipreste é trazer para a vida dessa pessoa uma energia de finitude, de término, de morte, seja de sonhos, de projetos, de relacionamentos ou de qualquer coisa que estava florescendo. No seu próprio espaço, o cipreste é excelente como cerca viva, como barreira contra vento e como elemento paisagístico. Com a sua intenção,
ele não representeá-lo. Chegamos à arruda e aqui eu preciso fazer uma pausa, porque a arruda é talvez a planta mais complexa e mais controversa desta lista. A arruda é sagrada em muitas tradições brasileiras. É usada em rituais de proteção, de limpeza energética, de afastamento do mal olhado. Quem entende de espiritualidade popular brasileira sabe que a arruda é poderosa, mas exatamente por causa desse poder, a arruda não deve ser presenteada, jamais. Por quê? Porque a arruda absorve energias. É o que ela faz, ela é uma espécie de esponja espiritual que capta tudo, o bom e o ruim, do ambiente ao redor. Quando você dá uma arruda de presente, você está dando a outra pessoa uma planta que já absorveu a sua energia, a sua história, os seus problemas, os seus medos, as suas dores. Você está, literalmente, transferindo o peso energético da sua vida para a vida de outra pessoa. Isso é o que diz a tradição. E há algo mais. Em algumas crenças, dar a arruda de presente é visto como um ato de, consciente ou inconscientemente, enviar algo negativo para outra pessoa, não necessariamente com má intenção, mas o resultado pode ser o mesmo. A arruda que você mesmo cultivou está carregada com a sua própria energia protetora. Essa é a arruda poderosa. Plante-a no seu jardim, cuide dela com suas próprias mãos, use os seus galhos para a limpeza do seu próprio espaço. Esfregue os ramos na entrada da sua casa. Use em banhos de ervas. Coloque em pequenos vasinhos nos cômodos que precisam de proteção. Ela prefere sol pleno e solo bem drenado. É perene, aromática e de fácil cultivo. Mas preciso te avisar, a arruda pode causar reações alérgicas em contato com a pele, especialmente sob exposição ao sol. Sempre use luvas ao manipulá-la. E grávidas devem evitar completamente o contato com essa planta, pois pode estimular contrações uterinas. E chegamos, finalmente, à 7ª planta, a que eu prometi que ia te surpreender. A que é, talvez, a mais presente nos jardins e nas casas do Brasil. A que aparece em aniversários, em formaturas e inaugurações de negócios, em nascimentos de filhos, em casamentos. Você está pronto. É a orquídea. Sim, a orquídea, aquela planta delicada, sofisticada, elegante, que está em praticamente todo o presente de boa sorte que existe. E eu sei o que você está pensando agora. Não pode ser. Isso não faz sentido. Orquídea é símbolo de requinte, de celebração. Mas deixa eu te explicar. Em diversas tradições asiáticas, especialmente na cultura chinesa e japonesa, onde as orquídeas têm um papel cultural profundíssimo, presentear alguém com uma orquídea é um gesto muito específico. As orquídeas nessas culturas são plantas de transição, de passagem. Elas são oferecidas em momentos de despedida, em velórios, em cerimônias de encerramento. A beleza efêmera da orquídea, que floresce de forma espetacular e depois perde todas as flores rapidamente, é vista como um símbolo da impermanência da vida. Presentear alguém com uma orquídea, segundo essas tradições, é dizer: esse momento vai passar, essa fase vai acabar. No contexto de um velório, isso é lindo e poético. No contexto de um presente de inauguração de um negócio, de um presente de aniversário, de um presente para um casal recém-casado, é o oposto do que você quer comunicar. E há mais uma camada nessa história. Na tradição ocidental do século XIX, de novo, na linguagem das flores, a orquídea era associada ao luxo, sim, mas também a relacionamentos passageiros, a amores que não duram, a paixões que acabam. Quando tudo isso se junta, a orquídea como presente carrega uma energia de finitude, de passagem, de isso não vai durar. E eu sei que você nunca quis dizer isso para ninguém ao entregar uma orquídea linda e cara como presente. Mas agora você sabe. As orquídeas são plantas maravilhosas quando cultivadas por amor para si mesmo ou para o seu espaço. Precisam de luz indireta, intensa, rega cuidadosa uma vez por semana, deixando o substrato secar entre as regas, umidade no ar e adubação específica. Cultivadas com carinho no seu próprio espaço, elas trazem elegância e sofisticação.
A energia da orquídea que você cultivou é diferente da orquídea que você presenteou. Bem, agora você sabe quais são as 7 plantas. Cacto, Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, Rosa Amarela, Cipreste, Arruda, Orquídea. E eu cumpri minha promessa, a 7ª planta foi uma surpresa. Mas agora eu quero ir mais fundo, porque eu não quero que você saia desse vídeo pensando: meu Deus, dei de presente todas essas plantas, minha vida está arruinada. Não é assim que funciona. A tradição que cerca essas crenças não é uma maldição automática, não é um botão que, uma vez pressionado, não pode ser despressurizado. É uma energia. E energia pode ser equilibrada, transformada, redirecionada. Então deixa eu te contar o que você pode fazer se já deu uma dessas plantas de presente, ou se já recebeu uma. A primeira coisa é não entrar em pânico, a intenção não importa. Se você deu aquela orquídea com amor genuíno, com o coração aberto, querendo o bem da pessoa, a energia da sua intenção é mais forte do que a simbologia da planta. Mas se você quer equilibrar, a tradição popular brasileira tem algumas práticas que podem ajudar muito. A primeira é a prática do sal grosso. Coloque um pequeno recipiente com sal grosso na entrada da casa da pessoa que recebeu o presente. O sal grosso é um dos mais poderosos absorvedores de energia negativa que existem. Você não precisa explicar nada para a pessoa. Pode simplesmente sugerir como uma dica de limpeza da casa. A segunda é a prática do dinheiro. Em algumas tradições, especialmente quando se recebe uma planta de presente, colocar uma moeda na terra do vaso transforma o presente numa troca. Uma troca tem energia diferente de um presente. Você está pagando simbolicamente pela planta, tornando-a sua de verdade, com a sua própria energia. E a terceira é a prática da oração. Independentemente de qual seja a sua espiritualidade, colocar uma intenção clara sobre a planta, uma oração, um pensamento de luz, uma afirmação positiva, pode redirecionar a energia que ela carrega. Se você foi quem recebeu uma dessas plantas de presente, além das práticas que eu mencionei, você pode fazer uma limpeza com água levemente salgada, lavando as folhas da planta e deixando secar naturalmente ao sol, o que zera energeticamente a planta segundo a tradição. Você também pode transplantar a planta para um novo vaso, com nova terra, com as suas próprias mãos. Quando você faz isso, ela passa a ser sua de verdade, e a energia anterior fica na terra velha que você descarta. E por fim, expressar gratidão genuína pelo presente cria uma alquimia poderosa. A gratidão é, talvez, a maior transformadora de energia que existe. Então, o que você pode fazer hoje mesmo, depois desse vídeo? Primeiro, faça um inventário do seu jardim. Olhe para as plantas que você tem em casa. Algumas delas foram presentes. Se sim, aplique as práticas de limpeza e de transplante que eu mencionei. Torne-as suas de verdade. Segundo, mude sua lista de presentes. Da próxima vez que você for presentear alguém com uma planta, aqui estão algumas que, segundo a tradição, são absolutamente positivas como presente. Manjericão, que traz prosperidade, abundância e alegria. Alecrim, de proteção, clareza mental e boa memória. Hortelã, que atrai dinheiro e energia positiva para o lar. Girassol, de alegria, felicidade e energia solar. Lavanda, de paz, tranquilidade e harmonia nos relacionamentos. Trevo de 4 folhas, de sorte e proteção. E o bambu da sorte, um dos presentes mais poderosos para atrair prosperidade. Terceiro, crie o seu próprio jardim de proteção. Em vez de dar suas plantas de proteção de presente, cultive-as para o seu próprio espaço. A arruda, espada de São Jorge e cactos plantados por você mesmo, com a sua intenção, são poderosos guardiões do seu lar. E quarto, aprenda a linguagem das flores. Antes de dar qualquer planta ou flor de presente, pesquise o significado simbólico dela. É um gesto de amor e de cuidado saber o que você está comunicando quando entrega algo para alguém. Eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão. Nós vivemos numa época em que tendemos a dividir o mundo em 2 categorias:
o que é comprovado pela ciência e o que é apenas superstição. E eu respeito profundamente a ciência. Acredito no método científico. Acredito na razão. Mas também acredito em outra coisa. Acredito que existem formas de conhecimento que não cabem em laboratórios. Conhecimentos que foram construídos por civilizações inteiras, ao longo de milênios, através da observação, da experiência, da intuição coletiva. As tradições que falam sobre a energia das plantas não surgiram do nada. Elas surgiram de gerações e gerações de pessoas que prestaram atenção, que observaram o que acontecia quando certas plantas entravam em certas casas, que notaram padrões, que criaram sabedoria a partir desses padrões. Esse conhecimento pode não caber numa fórmula matemática, mas ele existe e merece respeito. Então, quando eu digo, nunca dê essas 7 plantas de presente, não estou dizendo que você vai ter azar garantido se der. Estou dizendo, por que correr o risco? Especialmente quando o ato de presentear alguém com uma planta é, em si mesmo, um gesto de amor e de cuidado. Se você vai se dar ao trabalho de presentear alguém com uma planta, que seja uma planta carregada das melhores energias possíveis, que seja um presente que abra caminhos, que atraia sorte, que traga alegria duradoura. Porque você e as pessoas que você ama merecem isso. Você merece um jardim cheio de plantas que trabalham a seu favor, um jardim que protege, que abençoa, que floresce. E esse jardim começa com conhecimento. O conhecimento que você acabou de adquirir hoje. Então, se esse vídeo te trouxe algo novo, algo que te fez pensar, deixa um like, porque um like não é só um clique. É uma forma de dizer que esse tipo de conteúdo importa para você. E isso me ajuda muito a continuar produzindo vídeos como esse. Se você tem alguém na sua vida, uma amiga, um familiar, alguém que está prestes a fazer um presente especial, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Pode ser que esse conteúdo chegue na hora certa para evitar um presente que traria o resultado oposto do pretendido. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se, porque toda semana eu trago novos conteúdos sobre plantas, energia, saúde natural e sabedoria popular que vai transformar a sua relação com o mundo natural ao seu redor. Tem um sininho ali, ativa ele para você não perder nenhum vídeo. Cuida do seu jardim, porque ele cuida de você.